Olá, amigos do portal piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo. Nós estamos iniciando mais um bate-papo com notícia. Eu, Luiz Brandão, e a minha colega Natália Costa. Tudo bem, Natália? Olá, Brandão, tudo bem com você? Preparada para dar as notícias para os nossos Estou, telespectadores, nossos internautas, né? estou sim preparada. Eu vou começar aqui, Natália, falando de uma coisa muito preocupante. A notícia hoje, sim, uma coisa terrível. A gente já está acostumado com ela, mas ela vem, mais uma vez, maltratar os piauienses. Informação de que mais de um milhão de piauienses estão sofrendo por conta da seca prolongada, né? Desde 2018, não havia um período tão longo de estiagem como esse agora, de 2025. Em alguns lugares do estado, não chove há mais de 8 meses. Ou seja, a situação muito preocupante. O governo do estado redobrou os recursos para socorro às famílias vítimas da seca. Mesmo assim, a situação é preocupante. E hoje, pela manhã, houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Piauí para tratar sobre essa questão da seca e sobre o socorro às vítimas da seca e da longa estiagem que atinge o Piauí. Com você, Natália. Luiz Brandão, a gente vai falar agora sobre a manifestação contra a PEC da blindagem que ocorreu neste fim de semana aqui em Teresina. Centenas de pessoas se reuniram neste domingo no centro de Teresina para protestar contra a PEC da blindagem, apelidada por movimentos sociais de PEC da bandidagem, e contra o projeto de anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Durante o ato, que começou às 9 horas na Praça Pedro II, os manifestantes gritavam palavras de ordem como sem anistia, sem perdão, deixando clara a rejeição às propostas em tramitação no Congresso. Eu estive lá, Natália, eu fui lá na Praça Pedro II acompanhar de perto a manifestação realizada ontem em Teresina. Eu confirmo aqui para você, quero deixar claro para os nossos internautas, que a manifestação de ontem foi uma das maiores, se não a maior, ocorrida em Teresina pelo menos nos últimos 10 anos, que eu me lembre, para juntar tantas pessoas com um só propósito. Qual era o propósito das pessoas que estavam lá? As pessoas estavam deixando claro para o Congresso Nacional que não aceitam blindar deputados e senadores para que eles não possam ser investigados, denunciados e processados pelo Supremo Tribunal Federal, como se os deputados e senadores fossem cidadãos especiais, acima dos demais, dos mortais. Então, o povo foi para a rua nesse domingo, não só em Teresina, mas no Brasil inteiro, para mostrar essa insatisfação com a tentativa do Congresso Nacional, mais precisamente dos deputados federais, porque no Senado já há indicativo de que a PEC não será aprovada, mas, sobretudo, o protesto contra os deputados que, na semana passada, aprovaram essa PEC, a PEC da blindagem, chamada também de PEC da bandidagem. A PEC foi aprovada à noite e depois, logo em seguida, foi enviada para o Senado Federal. O que tem que se destacar aqui, viu, Natália? Ontem eu vi uma coisa muito interessante na Praça Pedro II, foi a participação dos jovens. Claro que o pessoal da velha guarda, dos movimentos sociais, as lideranças políticas, acostumadas do movimento de esquerda, como os deputados, o ex-deputado Nazareno Fonteles, o ex-deputado Antônio José Medeiros e outros caciques da esquerda, o professor Manuel Domingo, um histórico militante do PCdoB, e outras figuras, como o advogado Gilberto Ferreira, que também era um líder de esquerda, líder do PDT na década de 80 e 90, essas pessoas estavam lá. Mas foi muito interessante ver que no meio, quem era a maioria, quem estava gritando não à anistia e não à PEC da blindagem, eram os jovens. Ou seja, os jovens atenderam o chamado, entenderam a situação grave porque passa o país e foram lá, como sempre,
é mostrar a força da juventude. Então, um negócio muito bacana. A se destacar também aqui, viu, Natália, que a convocação feita pelos artistas foi muito importante. Os artistas da cultura mostrou que tem força de mobilização. Eu fiquei ontem muito emocionado quando eu vi junto no mesmo palco, lá no Rio de Janeiro, Chico Buarque de Holanda, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso, Paulinho da Viola e outros artistas fenomenais que sempre estiveram na luta pela democracia e sempre que o Brasil precisou da luta desses companheiros, desses artistas que estiveram lá. Então, é fundamental levantar, mostrar aqui, lembrar que a convocação dos artistas foi muito importante. Brandão, dando continuidade, agora a gente vai falar da repercussão dessa manifestação, começando pelo presidente Lula. Por meio das redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou os atos contra o PL da anistia e a PEC da blindagem, as manifestações que lotaram as ruas do país, como você já falou. Lula compartilhou em seu post imagens das manifestações e disse, abre aspas, estou do lado do povo brasileiro. As manifestações de hoje demonstram que a população não quer a impunidade nem a anistia. O Congresso Nacional deve se concentrar em medidas que tragam benefícios para o povo brasileiro. O presidente Lula, ele está sempre muito antenado com os movimentos da rua. Ele também ele não fez críticas, por exemplo, as manifestações passadas dos bolsonaristas que foram lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, na Avenida Paulista. O presidente Lula ficou na dele, não criticou. E agora, como ele é muito antenado com os movimentos de esquerda, os movimentos sociais, é um presidente que foi sindicalista, então o presidente Lula, claro, acompanha e fica muito feliz quando vê o povo na rua fazendo a sua parte. E o que é importante? O importante que o presidente Lula destaca, e o que é uma coisa importante, é que mostra, né, que a população não quer a impunidade no país. Quando se luta contra o crime organizado, as grandes operações que o governo está fazendo, as grandes operações da Polícia Federal, com Receita Federal, no combate ao crime organizado, para acabar a impunidade, aí o Congresso vem com a PEC, propondo impunidade a parlamentares que cometem vários crimes. Tem parlamentar lá no Congresso Nacional que, a exemplo da deputada Carla Zambelli, continua no mandato mesmo presa na Itália. O deputado federal Eduardo Bolsonaro continua recebendo dinheiro do povo da Câmara dos Deputados impunemente, tramando contra o Brasil lá nos Estados Unidos e continua como deputado federal. Isso é impunidade. A população, como disse o presidente Lula, não aceita mais a impunidade no Brasil. Quem se manifestou também, Brandão, foi a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, do PT. Ela disse em uma rede social que o presidente Lula desembarcou em Nova York neste domingo para a Assembleia Geral da ONU, acompanhado do povo brasileiro, que foi às ruas falar alto contra a anistia aos golpistas, contra a impunidade, mostrando o vigor da nossa democracia. Ela disse ainda que aqui a ameaça não se cria. O Brasil não vai voltar atrás na punição aos que atacaram a democracia. O Brasil é do povo brasileiro. A ministra Gleisi Hoffmann, mais uma vez, incisiva aí nas suas declarações. Quero lembrar também aqui, Natália, que as manifestações ocorreram também no exterior. Eu vi ontem imagens de Paris e imagens de Londres. As pessoas protestando nas ruas de Londres contra a PEC da blindagem e a anistia aos envolvidos na tentativa de golpe de Estado. Portanto, foi um movimento de ontem no Brasil que foi noticiado e movimentou o mundo inteiro. O mundo inteiro estava de olho no que estava acontecendo ontem nas ruas do Brasil. E não foi só nas grandes cidades, né? Em todas as capitais ocorreram manifestações e nas grandes cidades dos estados, em outras cidades de São Paulo, Rio, Minas Gerais, aqui mesmo no Piauí ocorreu a manifestação também em Parnaíba, né? Então, não foi só nas capitais, né, e nas grandes localidades. A manifestação foi em todo o país, foi uma demonstração muito grande de protesto da população. E que serviu também, viu, Natália, já que o presidente Lula está em Nova York para participar da Assembleia da ONU,
as manifestações de ontem também foram vistas lá pelos americanos, jornais americanos, né, o The New York Times e o Washington Post, os principais jornais lá dos Estados Unidos, noticiaram com destaque e mostraram ao presidente Donald Trump que as informações que ele tem sobre o fim da democracia, que o Brasil está vivendo uma ditadura, que está tendo perseguição política, o presidente Trump e seus auxiliares ontem puderam ver que não é nada disso. Que o povo está na rua, que o povo está cobrando do Congresso e que o Brasil vive plena e exemplar democracia, inclusive reconhecida pela comunidade europeia. Quem também se manifestou, Brandão, foi o senador piauiense Ciro Nogueira, só que a favor da PEC da blindagem. Em uma rede social, ele falou que vai propor um substituto para a PEC da blindagem aos crimes de opinião. Ele disse que o voto do Senado é soberano e que ele vai propor um aperfeiçoamento e que a ideia é fortalecer a liberdade de expressão e a democracia, garantindo a prerrogativa apenas para os crimes de opinião. Na verdade, é lamentável que o senador Ciro Nogueira, o senador piauiense, é compreensível, inclusive, pelo bloco que ele defende, né? Então, mesmo com a demonstração gigantesca do povo contra essa PEC, o senador continua insistindo nela. E insistindo naquela coisa que tem sido o mimimi, o blá 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 dos bolsonaristas, que aqui no Brasil não existe liberdade de expressão e liberdade de opinião. Pelo contrário, a gente vê os parlamentares ocupando as redes sociais, jornais, TV, e falando o que querem. Ninguém foi preso, ninguém foi torturado. Se nós estivéssemos numa ditadura, como eles insistem, e não tivesse liberdade de expressão, isso não aconteceria. A exemplo, por exemplo, do ídolo deles, né? Que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Lá tem liberdade de expressão, desde que não se fale mal do presidente Donald Trump. Na semana passada, um apresentador de um famoso talk show lá nos Estados Unidos teve o seu programa cancelado porque criticou algumas ações do presidente Donald Trump. Então, o que eles querem para a gente é o que está acontecendo lá, e o que está acontecendo lá não é nenhum exemplo de democracia. Aqui o Brasil está... É tão claro que há um movimento, a liberdade de expressão, que tanto a direita quanto a esquerda estão fazendo manifestações na rua. Em uma ditadura não existe esse tipo de manifestação. Por isso é que o golpe de Estado não deu certo. Porque se tivesse havido o golpe de Estado, não estava havendo manifestação. Porque nas ditaduras, a primeira coisa que se cala é a imprensa e acaba-se as manifestações de rua, perseguindo os inimigos políticos, como querem chamar os bolsonaristas. Então, viva a democracia brasileira, viva o povo na rua. Os políticos, nós sabemos, só tem uma coisa que o político respeita. É o povo na rua e o voto. E as manifestações de ontem são claro recado das ruas a quem vai ser candidato em 2026. As manifestações de ontem podem ser o retrato da maldição das urnas em 2026. Vamos aguardar. Pois é exatamente sobre esse seu artigo que você publicou no seu blog, na qual o título é A Força do Povo aponta para a maldição das urnas. Eu queria que você explicasse um pouco sobre esse seu artigo. Bom, a maldição das urnas, Natália, é toda vez o seguinte: quando alguém se põe contra o povo, a resposta vem nas urnas. Foi assim no governo Collor, né? Foi assim em todos os governos que jogaram contra o povo, as urnas deram a resposta. Foi assim contra o governo do Jair Bolsonaro, certo? Então, esses governos que jogaram contra a vontade do povo terminaram tendo a maldição nas urnas na eleição seguinte. E essa maldição, se continuarem, eu tenho a impressão de que essa maldição vai estar presente também em 2026. Então, aqui fica o aviso, viu? Cuidado com a maldição das urnas. E por aqui estamos encerrando o nosso bate-papo com notícia de hoje. Natália, mais alguma novidade? É isso mesmo, Brandão. Quero pedir para todos vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube, ativar as notificações para receber todos os episódios e podcasts que são postados, e uma boa noite para todos.